Oi, gente linda, voltamos, estamos aqui com o nosso livrinho de português. Gente linda de Olinda. Então pega teu livrinho, tô aguardando as atividades antigas, hein, gente? Essa daqui, ó, que a gente tinha parado, tão lembrado? Dos iluminando o palco. Aí ficou lá, que era a memória visual pra você ver, tá? Então, até agora, tô aguardando. Algumas atividades, alguns mandaram, os outros não. Mas vamos para a nossa aula de hoje falando sobre a página 58, certo? Na página 58, aí tem uma comunicação oral. O que vou escrever? Quem vai ler? E onde vai circular? Uma resenha. Uma resenha de livro. A gente já falou sobre resenha crítica, não foi? Resenha de livro. O que vou escrever? Uma resenha de livro. Quem vai ler? Os alunos da escola. Onde vai circular? Uma exposição no pátio da escola, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha. Aí tem aqui, leia com atenção a resenha de 2 livros. Aí a gente vai ler aqui. Concentração de renda, ativismo social, migração em busca de melhores condições de vida, tudo isso contado para as crianças de uma maneira leve e poética, quase como um conto de fadas. Assim é o País de João, livro que acabou de ser lançado pela argentina Maria Teresa Andrueto no Brasil. E como se a escritora que venceu o prêmio Hans Christian Andersen 2012, considerado o Prêmio Nobel de Literatura Infanto-Juvenil, olhasse cada página para o leitor e perguntasse: quem disse que papo sério não pode ser versão infantil? Segundo o livro de Andrueto, O Anel Encantado, também lançado por aqui pela editora Global, é um compilado de 7 contos de fadas. Um gênero que a escritora mostra estar longe de morrer, lançando mão de elementos clássicos desse tipo histórico, como membros da nobreza e objetos mágicos. A autora argentina leva o leitor a uma princesa presa em uma torre de Bagdá, uma jovem misteriosa que não tira uma fita do pescoço, e um monarca que precisa encontrar o homem mais feliz do seu reino, por exemplo. Isso tudo tá, né, aqui, Bruno, aí tem toda a fonte aqui que a gente tá vendo, 2018, né, isso? Então, o que é que a gente tá vendo sobre isso? A gente tá vendo sobre resenha crítica de 2 livros e de autores importantíssimos, certo? Aí o que é que ele pede? Primeiro a gente tem que entender que não são livros, são livros que eles geraram tanto entusiasmo, tantas vendas, que ganhou o prêmio Nobel, o prêmio mais importante para a literatura infantil. A resenha ela sugere que os livros são bons ou ruins. Deu para a gente perceber, né? Se não ganhasse o prêmio, não seriam livros bons. Aí você vai responder. E na letra B, você ficou interessado em ler os livros? Eu mesmo fiquei interessadíssimo. Deve ser bem interessante. Na página 59, você e um colega vão escrever uma resenha de um livro. Os dois tenham lido, no qual tenham gostado. Então você vai ler. Ah, professora, eu não tenho nenhum livro desse paradidático em casa de historinha. Tem sim. Eu já mandei vários livros para vocês em PDF. Estão lembrados? Tem vários livrinhos que eu mandei para vocês lerem. Então pega sobre os amigos, o lápis branco, o seu amigo. Estão lembrados? Então tem vários livros. Então você vai pegar um daqueles e vai fazer uma resenha crítica. Ah, mas eu não sei, você vai pegar um modelo daqui, tá certo? Vai pegar o nome do autor, vai pegar... Então, que tipo de livro você tem mais interesse? Pega lá, pergunta, responde, vai se planejando. Quais livros vocês leram recentemente? Vocês leram vários livros, vai lá olhando esses livros que eu estou sempre enviando para vocês, esses pequenininhos que eu vou, olha, faz a interpretação de texto, faz um vídeo, são esses livros. De qual mais gostaram? Por quê? Sobre qual livro você e seu colega vão escrever? Então vai ser você sozinho em casa. Quem é o autor do livro? Onde foi publicado? A gente já ensinou tudo isso. Ver qual é o autor, onde foi publicado, é a editora. Tem vários tipos de editoras, certo?
Aí você vai fazer primeiro um rascunho, conversar com o colega para que possam lembrar de toda a história. Aí você vai aí conversando com o papai, com a mamãe, com o responsável. Faça uma lista das partes do livro que mais chamaram a atenção. Informe o nome do livro, do autor e quando o livro foi publicado, que é importantíssimo para fazer a resenha. Faça um breve resumo. Apresente os personagens principais, os fatos que despertam o interesse do leitor e a resenha, sem contar o final da história. Gente, a resenha não é copiar o livro, não. É você fazer um breve resumo de como foi a história, sem contar o final, até porque a pessoa vai se interessar para ler aquele livro, certo? Não esquece de colocar o nome do autor, a editora, que ano foi esse livro e o nome do livro, claro. Aí encerra a resenha com opinião sobre o livro. O que é que você achou sobre o livro, sem botar o final. E use o pronome para evitar repetições. Estão lembrados, né? Repetições é pronomes pessoais. Ah, o livro foi legal. O livro é bom. O livro... Não, o livro, ele, tá? Sempre botando os pronomes. Lembra sempre que pronome está substituindo o nome. Então, aí depois você vai fazer a avaliação. Não é difícil não, gente. Vai tentando, vai fazendo com calma. Dei um título para a resenha. Aí você tem que dar um título para a resenha, tá? Aqui ele dá um título, ó, vencedora do Nobel de Literatura Infantil e Juvenil, lança 2 livros no Brasil. Aí você vai fazer o seu. Escrevi o nome do livro, do autor e da data que foi publicado. Eu já falei, tem que botar. Se não botar, ó, se não colocou, aí tem aí o polegar, você vai ter que botar o X no polegar para baixo. Se colocou, o X no polegar para cima. Então já vai olhando que você tem que fazer isso. Resumir o livro apresentado nos personagens principais, fatos interessantes, sem contar o final. Aí, ó, vai ficar legal, você fez isso. Dei a minha opinião sobre o livro, que é o mais importante, né? Usei pronomes para evitar repetições de palavras. Faça as correções necessárias e passe a resenha limpo. Aí você vai passar. As resenhas são expostas no pátio da escola como sugestão de leitura. Então você vai fazer primeiro aí no teu caderno. Eu quero você lendo essa resenha para mim. Eu quero ver como é que foi essa resenha, tá? Não só mostra, mas tira a foto da resenha e faz um vídeo você lendo. Aí vamos para a próxima página, é bem legal, bem interessante. A gente tem que aprender a ler figuras de imagem. Aí tem aí Calvin fazendo os caras e caretas, né? Calvin e Haroldo, ele é bem conhecido, esse personagem, em quadrinho. Aí tá Calvin e Haroldo aí, olha só pra cara dele. Aí ele faz um monte de cara, aí pai puxa, e abre a boca. E no final a mãe e o pai olha e faz: esse é o nosso filho, ai ai. Estão olhando as fotos de Calvin, que foram um monte de fotos que ele tirou. Essas fotos vão nos lembrar mais do que nós queremos lembrar. Então, quer que lembrar de uma coisa boa, e Calvin está só fazendo um monte de careta, né? Então, o que eu vejo? Observe a imagem e converse com os colegas. O que é que Calvin está fazendo? Você está respondendo aí, né? Calvin está fazendo o quê, minha gente? Careta. Careta, muito bem. Ó, a Sara me ajudando a responder. E sua opinião, por que ele está fazendo isso? Por que Calvin está fazendo careta? Eu acho que é porque ele gosta mesmo, né? Tem gente que gosta de fazer careta. Tá brincando, né? É possível compreender as mensagens dele? Não dá para compreender a mensagem, porque ele tá fazendo um monte de careta, né? O que eu sei? Uma coisa é o que eu vejo, né? Eu tô vendo que ele tá fazendo careta, mas eu posso compreender a mensagem. Como você costuma se comunicar com seus amigos? Às vezes falando, às vezes tem por emoji, né? Bota lá um bonequinho, às vezes já sei que você falando tá triste, tá alegre. Como as pessoas podem se comunicar quando desconhecem a linguagem materna de um lugar que estão visitando? É difícil. Imagina, tu vai para os Estados Unidos, não sabe inglês, nada. Vai ficar lá doidinho para falar alguma coisa, ninguém vai entender nada. Vai ficar um monte de mímica, ninguém vai entender. Você acha que a tecnologia pode auxiliar a comunicação? Como? Eu acho que pode sim, bastante, tá? Já essa aqui, que é uma tirinha em quadrinhos, já vai ser mais fácil da gente entender. E tá Calvin lá de novo. O texto a seguir é uma história em quadrinhos. Ela usa recursos gráficos linguísticos para contar uma história. Leia e divirta-se. Olha Calvin e Haroldo, tá? Haroldo é o animalzinho aí. Aí Haroldo faz, acho que não. Definitivamente não. Não. Esse é pouco melhor. Aí ele... isso, perfeito. E a gente não sabe o que é, né? Porque a gente tá só olhando
os quadrinhos de cima e tá vendo só Haroldo falando. Aí daqui a pouco, chega perto da mãe e diz assim: o que é agora, Calvin? A mãe pergunta. Não, absolutamente não. Devolva isso. Aí Haroldo chega lá pra Calvin chega pra Haroldo e diz: mamãe disse que nem pensar. Aí Haroldo fala: gente grande não tem gosto. Olha só. O que é que vocês entenderam aí dessa história toda? Aí um pouco sobre conversa. Você já conhece o personagem Haroldo? Eu acho que vocês não conheciam não, tô conhecendo agora, né? O que Haroldo é de Calvin? Vocês sabem? Onde a história acontece? O que Calvin quer? Você costuma acompanhar os adultos nas compras de casa? Fica pedindo que comprem coisas para você como Calvin? Muitas crianças fazem isso, né? E às vezes a mãe já tá lá com o dinheiro contado, já foi com um objetivo. Não é que a mãe não tenha dinheiro, ela tem outras prioridades. Aí o que aconteceu aí? Calvin tá lá com Haroldo, amigo de Haroldo, né? E Calvin quer o tempo todo o quê? Um óculos. E a gente no começo não sabe, porque a gente tá vendo só as historinhas de cima, os quadrinhos de cima. E só vê Haroldo dizendo: não, acho que não, esse sim. Na verdade, o que tá acontecendo? Calvin tá botando um óculos, tirando o outro, botando um óculos, tirando o outro, para poder ver o que fica legal. E na opinião de Haroldo, ele disse: esse sim. Quando ele chega para a mãe já deve estar, que já não deve ter sido a primeira vez, o que é Calvin? Aí ela já disse que não, quer dizer, então que ela já tinha falado para ele. E o que foi que Haroldo falou? Gente grande não tem gosto. Porque ela não estava falando só que o óculos ia ser feio ou bonito, é porque ela disse que não ia comprar o óculos, tá? Então fique sabendo. Cada quadradinho desse, ele representa uma cena da história que está sendo contada, né? Cada quadradinho. Por isso, o autor seleciona as informações mais importantes e as comunica por meio de recursos visuais como essas. As expressões do rosto, como do corpo dos personagens, eles demonstram suas características. O cenário mostra o lugar onde se passa a história. As cores variadas indicam diferentes momentos da narrativa, ou seja, começou, digamos, de manhã, depois já está de tarde, já está de noite. Então já passou muito tempo ali, né, no mercado. E ele falando: conte a um colega o que foi narrado na história de Calvin e Haroldo. O que você contou que não está escrito nos balões da fala. Você vai falar com suas palavras, tá? Como eu contei para vocês. Aconteceu isso, isso e isso, tá certo? A gente também tem que, depois a gente vai estudar balões. Balões, sim, esses balãozinhos de fala. Tem balão que mostra só uma bolinha assim. Às vezes a pessoa tá sonhando. Tem balão que mostra, mostra que a pessoa está assustada. Então, cada balão tem... Os balões daqui não mudam muito, não. São só as falas normais. E na letra B, qual narrativa foi mais longa? A contada por você ou dos quadrinhos? Por quê? Eu acho que na minha foi contada para vocês. Quando eu disse: olha, aconteceu isso, isso, isso. Já aqui nos quadrinhos não, foi bem rápido, a gente já entendeu, certo? Mas aí vocês vão exercitar isso aí, certo? Na próxima aula eu vou deixar aí vocês com água na boca e a gente vai continuar com essa historinha de Calvin e Haroldo. Deixa eu ver se eu já passei muita atividade para vocês. Eu acho que não, foi a resenha, né, que vocês têm que fazer. Tem Calvin que a gente viu aqui no comecinho. Tem essa historinha aqui de Calvin e Haroldo, certo? Então vamos terminar essa parte aqui, a página 64 e 65. A história está dividida em duas tiras. Observe atentamente a de cima. Então a de cima tá: eu acho que não, definitivamente não, acho melhor. Então, aí a de baixo foi a mãe falando, é a mesma. Quem está olhando para Haroldo? Quem é que está olhando para Haroldo? Não mostra, só mostra Haroldo. Mas com certeza, se soltar Calvin e Haroldo, Calvin estava olhando para ele, né? Olhando os óculos, mexendo nos óculos, escolhendo, até porque a gente tá vendo um standzinho aqui cheio de óculos, não foi? Então, por que os quadrinhos mudam de cor? Você vai me responder.
Vou dar uma sugestão para vocês, porque eu falei mudança de tempo, mas como não mudou do tempo, no caso aí, tá no mercado, a mãe não chegou de manhã e saiu de noite. Eu creio que deve ser por causa dos óculos, né? Quando ele botava, ó, como é colorido, quando ele botava um óculos vermelho, ele olhava para Haroldo e a imagem ficava vermelha. Quando ele botava azul, quando ele botava laranja, então vai por aí, vai pensando por aí para você responder. Cada vez, porque ele estava experimentando vários tipos de óculos. Na letra C, além da mudança de cor, quais são as outras diferenças em quadrinhos que elas revelam? Tá? A gente tá vendo muitas expressões corporais, expressões faciais, a cara da mãe, as expressões faciais de Haroldo são várias. Então a gente tá vendo muita coisa aí, né? A gente tá vendo várias expressões, mudanças de óculos, a gente tá vendo muitas coisas aí. Qual é a intenção do autor ao usar balões de fala, além de expressões corporais? Então, quando eu uso um balão de fala, eu mostro o quê? Que a pessoa está conversando uma com a outra, certo? A gente pensa que é uma coisa simples, mas tem muita coisa que a gente pode explorar através de uma tirinha como essa, certo? Releia o terceiro quadrinho, o terceiro só. Não! Da tirinha superior e observe a forma como a palavra não está escrita. Ele botou um N, 3A e o acento. Só que não se escreve assim. Ele falou não, né? Por que o autor escreveu a palavra dessa forma? Ele deu aquela ênfase forte, né? Por que será? Escreve aí. Fique sabendo, a escrita da palavra em negrito, o uso desses grandes e a repetição das letras, em algumas palavras também são recursos visuais. Elas não servem para indicar o tom de voz, os sentimentos e as reações dos personagens diante de alguns acontecimentos. Que serve para indicar o tom de voz, né? A reação, os sentimentos. Então, só em ele falar assim a gente já está vendo, né? E explica a fala de Haroldo no último quadradinho da história. Mamãe disse que nem pensar. Então, Haroldo estava falando o quê? Que a mãe ia fazer o quê? Ia ou não ia comprar o óculos, porque ela não gostou do óculos, ou porque ela não ia comprar mesmo. Releia essa fala de Haroldo. Isso, perfeito. O que significa isso na história? Perfeito o quê? Letra B. Que sentimento e expressão, que sentimento é expresso na fala? Isso, perfeito. As frases usadas, assim, aí só voltando, é uma interrogação, é uma interjeição, é uma aprovação, é reprovação, é um contentamento, tá descontente. Então é isso que você vai mais ou menos por aí, tá? As frases usadas por Haroldo são interjeições. Escreva frases que substituam essas interjeições. Por exemplo, podia dizer ótimo, legal, né? E sempre que a gente termina a interjeição com coloca lá sempre a pontuação de exclamação, né? Aí, pra gente terminar, fique sabendo que nas histórias em quadrinhos, as interjeições são importantes como recursos para expressar com mais intensidade emoções ou sentimentos como admiração, entusiasmo, alegria, dor, medo, etc. Geralmente eles são acompanhados de pontos de exclamação. Acabei de citar isso. Aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre pronomes possessivos. A gente falou sobre pronomes pessoais, fala um pouquinho sobre pronomes, creio que demonstrativos, não foi? E agora depois a gente vai falar um pouquinho sobre pronomes possessivos, tá certo? Mas só na próxima aula, ainda falando sobre Calvin e Haroldo, com outra tirinha bem legal, tá certo? Vocês vão amar, tem vários personagens como esse, tá certo? Então aguardando vocês aí a próxima aula. Não fica só respondendo essa, que eu sei que vocês devem ter amado, mas não esquecem de fazer a resenha crítica, tá? Vou estar aguardando vocês. Vou pedir pra Sara fazer uma resenha crítica também. E vou dar um exemplo para eu querer mostrar para vocês, para ver se ela tá conseguindo fazer assim como vocês vão fazer, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, certo?